Gente, vamos estar lendo Esther 10. O que aconteceu com Mordecai? Eu sou Flor de Maio. Deixe o seu like e o seu comentário. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Mordecai tornou-se muito importante mesmo. Ele foi o braço direito do rei Artaxerxes e era muito de confiança do rei. Foi um grande exemplo e não deixou a fama subir à sua cabeça. Isso é muito importante. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele foi o segundo maior. Amã foi o contrário de Mordecai. Ficou famoso e a fama subiu pela cabeça dele. Não aproveitou da sua fama para tirar vantagens. Mordecai foi um grande exemplo. Isso é muito importante, nós não aproveitarmos da fama. Mordecai trabalhou em prol do povo, em prol da nação, em prol dos judeus. Isso é muito importante. Esther, capítulo 10, o capítulo final do livro, vemos felizes para sempre de Mordecai em um desfecho muito curto do capítulo 10. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua, essa Bíblia aqui diz raça, né? Mas do seu povo. E o reconhecimento e a fama de Mordecai foi registrado por todo o capítulo. O rei registrou os feitos de Mordecai nos livros das crônicas e isso aí foi muito importante mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Mordecai não deixou a fama subir à sua cabeça. Que Deus possa continuar abençoando de uma maneira toda especial. Quero dar graças a Deus por esse capítulo 10, que nós aprendemos muito com Esther. Esther, que significa morta, Hadassa, que significa murta, Esther, que significa estrela, né? E nós louvamos porque Mordecai, mesmo ele tendo um nome tão importante lá na Pérsia, ele não se deixou elevar por causa dessa bênção na vida dele. Quantas pessoas recebem poder, são autoridades, mas usurpam da autoridade, aproveitam da autoridade que tem para fazer coisas más, coisas ruins. Nós temos que tomar muito cuidado. A maioria dos seres humanos não podem ter poder nas mãos. Olha bem, no capítulo 10 aqui, Mordecai foi exaltado pelo rei Assuero, pelo rei Artaxerxes, né? E que ele impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Então conta os mais atos, como eu já falei, né? Do seu poder e do seu valor, e é o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? E isso é que nós aprendemos com ele, a simplicidade, a humildade e também a firmeza, né? A firmeza, que ele foi firme, ele não se deixou esmorecer pela grande luta que passou.
Mesmo o povo judeu que foi exilado, que eles voltaram, ele voltou, o povo voltou para Jerusalém, mas Esther, Mordecai e outros ficaram lá nas províncias. E Mordecai ficou tão conhecido, mas tão conhecido, que foi, ele foi o segundo maior da Índia até a Etiópia, formando 127 províncias. Deus tem algo tremendo na sua vida. Deus tem algo tremendo na minha vida. Deus tem algo tremendo em nossas vidas, mas não podemos nos exaltar, senão nós perdemos a bênção. Tem pessoas que se exaltam tanto que elas acham que elas estão curando, que elas estão libertando. E não é isso. Deus nos usa como instrumento nas mãos dele. Assim como usou a rainha Esther, que proclamou esse jejum de 3 dias e 3 noites. Ela foi uma mulher de atitude. Mas Mordecai também foi um homem de atitude. Ele era primo da rainha Esther e ele trabalhou, ele a educou muito bem mesmo. Que possamos aprender com Mordecai a educar os nossos filhos na presença de Deus, que ele a criou como uma filha. E louvado seja Deus por esse capítulo 10. Louvado seja Deus, porque nós aprendemos aqui a resiliência, a insistir e não desistir. Seja o que for que estejamos passando, nós devemos lutar pela eternidade, porque a vida não termina aqui. O Satanás, ele quer enganar as pessoas dizendo que a vida termina aqui. Não termina. E a nossa vida eterna vai depender da minha decisão enquanto eu estiver na terra, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essas pessoas que ficam falando que é mentira, que não tem vida após a morte, tem sim, gente, tem. Então vamos nos preparar para encontrar com Deus, porque a nossa alma, o nosso espírito tem saudade de Deus. E Mordecai, mesmo sendo tão importante, o mais importante, o segundo mais importante após o rei Assuero, ele não deixou de ser servo de Deus. O caráter dele continuou o mesmo. Ele tinha um caráter divino, ele tinha o caráter de Deus, estava implantado nele. Que o caráter de Deus possa estar implantado em nossas vidas, como esteve implantado na vida de Esther e na vida de Mordecai. E não o mau caratismo de Amã. Amã, ele mesmo ele estando em um cargo tão importante, mas tão importante, ele tinha inveja de Mordecai. Gente, não vamos ter inveja das pessoas. Não vamos falar mal das pessoas. Em nome de Jesus, nós precisamos continuar sendo servos de Deus. Mordecai, ele foi honrado e Amã foi enforcado. Amã, ele armou uma forca para Mordecai, mas quem saiu perdendo foi ele. E Mordecai, homem humilde e piedoso, agiu para proteger o rei simplesmente porque era a coisa certa a ser feita, sem interesse algum. Mas lendo os relatos, um dia que ele perdeu o sono, ele viu que Mordecai o ajudou e ele honrou Mordecai.
Deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu convido você a ler o livro de Esther. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, palavra e fé. Louvar-te-ei, Senhor, na beleza da sua santidade, porque tu és grande, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ei, entregue o seu coração para Cristo. Se entregue para Jesus e venha participar do banquete espiritual que o nosso Rei vai dar no céu para nós. Aleluia! Glória a Deus!